Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a nossa aula de seminários avançados em sistemas de informação. Conforme prometido semana passada, eu deixei meio que em aberto uma surpresa para vocês. Hoje nós estamos com um dos maiores nomes em perícia digital do Brasil, professor Milagre. Professor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de apresentá-lo. O professor José Antônio Milagre é um dos primeiros peritos digitais do Brasil, diretor de relacionamentos da Legaltech Brasil, diretor da GU de Direito Digital e Cybercrimes da Sucesso São Paulo e professor também de pós-graduação forense. Então hoje, para falar como uma nova linha do conhecimento, né? Eu costumo dizer que os alunos de SI formados pela Universidade de Santo Amaro, eles saem preparados para desenvolver programas, implantar projetos, desenvolver projetos em sistemas de informação, trabalham com redes e a parte de segurança e a parte de perícia digital. É uma área nova, não é? Para responder esse assunto, contamos com a presença do professor Milagre. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite. Agradeço muito o convite para discutir e demonstrar aos alunos esse novo tema, uma nova oportunidade que os acadêmicos muito anseiam e têm interesse em descobrir. E é engraçado, professor, porque eles têm uma curiosidade muito grande com relação a isso, inclusive com compras, né? Eu compro ou não compro? Porque geralmente quem mexe com TI não desgruda da máquina. É seguro, não é? E essa área do conhecimento é uma área nova? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Qual é o papel hoje do perito digital? Olha, a perícia digital, ela surge hoje da necessidade premente de órgãos públicos, de polícias, de investigações, de identificar a autoria de crimes ou ilícitos praticados por meio da tecnologia da informação. À medida em que todos nós nos vemos inseridos na tecnologia, hoje nós somos 70 milhões de usuários de internet no Brasil, a parcela criminosa também passa a utilizar a tecnologia para se explorar das pessoas com menores conhecimento, ou seja, todos se veem de obrigações, com necessidade de praticar obrigações no ambiente virtual, seja uma compra, seja uma declaração de imposto de renda, passando por um agendamento na faculdade. Nem sempre essas pessoas detêm todo o conhecimento de tecnologia, mas são obrigadas a usá-la até pela sociedade da informação que as obriga a isso. Nesse sentido, parcela que tem mais conhecimento de tecnologia, estou dizendo os crackers, aproveitam dessa facilidade ou desta vulnerabilidade das pessoas para aplicar golpes. Resultado, o Brasil só em 2009 reportou 349 mil incidentes de segurança, segundo os dados do Comitê Gestor Internet do Brasil. Como punir essas pessoas que agem amparada pela suposta sensação de anonimato? É aí que surge uma profissão de uma pessoa especializada em tecnologia e também procedimentos jurídicos que vai conversar com as testemunhas, que são as máquinas, para apurar indícios de autoria e principalmente apontando como, quando, onde e quem foi o responsável por um crime digital. Ok. Há alguma confusão também em relação aos alunos? Alguns confundem o que é cracker e o que é hacker. Você diz que quem faz esse uso indevido, por exemplo, de senhas, de dados de outras pessoas, são os crackers. Qual seria a diferença? Exatamente. Há 10 anos atrás não havia distinção. Hacker, do verbo to hack, fuçar, mexer, era aquela pessoa com íntimos conhecimentos de informática, conhecia os mais mínimos detalhes de tecnologia, de redes, de programação, e com base nisso ele conseguia burlar sistemas, né? Trespassar, de alguma forma, adentrar em sistemas protegidos, violando senhas de segurança, obtendo dados privilegiados e assim por diante. Esse era um perfil de uma pessoa que agia por emulação, né? Hoje o perfil mudou, hoje nós temos pessoas com pouco conhecimento técnico que compram soluções prontas e aplicam golpes em massa, a exemplo dos golpes por e-mails, o phishing scam, a pescaria de senhas. Diante deste cenário, houve uma mudança. O termo hacker, a terminologia hacker, passou a designar o profissional de segurança do bem, o ético, aquele que está nas empresas para blindar a segurança da informação, para fazer testes de vulnerabilidade, dizer onde a empresa está vulnerável, quais as ameaças e, principalmente, cessar essa vulnerabilidade. E o cracker passou a designar o que nós chamamos, né, do black hat, aquele do mal, aquele que vai utilizar os conhecimentos técnicos para fraudar, para lesar, para levar uma vantagem financeira, uma vantagem sexual, uma vantagem administrativa de alguma maneira. Ele não está preocupado com a lei, ele usa o seu conhecimento para o mal. Então o cracker é o criminoso digital. Ok. Então, pessoal, lembrem-se, falta pouco para vocês fazerem um juramento lá no final do curso. Nada de jurarem em vão. Vocês não são crackers e nem hackers, vocês são alunos da Unisa Digital. Juízo, hein, moçada? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. A ciência forense, ela é algo novo ou não? Ela já existe há muito tempo?
Não, a ciência forense ela existe há muito tempo, né? A criminalística nada mais é do que um instituto que se vale das outras ciências que eu tenho para auxiliar o law enforcement, ou seja, aquele que vai aplicar a lei, o juiz de direito. Denise, o juiz de direito ele não pode conhecer todas as ciências. Por outro lado, ele tem a obrigação inafastável de julgar os casos que chegam a ele. Como julgar um crime de tecnologia ou um crime de biodireito? Daí surge a criminalística, que se vale do conhecimento de peritos, especialistas, que vão lá e agem como mão do juiz para lhe dar um parecer técnico, para lhe dar, constatar tecnicamente o que ocorreu. Então a ciência forense ela vem contribuindo e muito para muitos casos serem elucidados, né? Somente o conhecimento de leis não seria suficiente. Então nós temos perícias na área econômica, na área grafotécnica, na área de fonética para exames de voz, de falsidade, na área ambiental e a mais recente, sem dúvida alguma, é a perícia forense computacional. Se ouve falar nessa disciplina desde a década de 70 nos Estados Unidos. No Brasil, começamos a discutir isso há 10 anos atrás. É como empregar os conhecimentos técnicos de informática para auxiliar um juiz ou mesmo uma empresa para identificar e para punir alguém ou para dizer quem tem o direito. Todas as questões estão na tecnologia, não é? Quem vai dizer quem tem razão? Quem vai dizer se você recebeu um e-mail ou não? Se a culpa foi sua por estar vulnerável ou você foi vítima de um cracker? Um profissional técnico vai fazer um laudo e então o juiz terá condições para exercer o seu julgamento com justiça. Perfeito. Agora me surgiu uma dúvida. Quando há uma denúncia política, e geralmente eles apontam aí nos meios de comunicação, rádio, televisão, há uma denúncia, eles vão até a casa de um político e pegam os computadores para análise. Nós podemos dizer que são os pesquisadores, os analistas forenses, que fazem essa pesquisa, que fazem o rastreamento de possíveis fraudes ou não? Hoje nós temos 2 procedimentos no Brasil, né? No Código de Processo Penal hoje, para crimes de propriedade intelectual, ou seja, pirataria de software, marca, MP3, qualquer conteúdo protegido pelo direito autoral, são os próprios peritos que fazem a apreensão. Okay. Ou seja, o juiz não nomeia uma autoridade policial para apreender, são os peritos. Nos demais crimes cometidos por meio da internet ou contra a informática, eu tenho todos, quais são os crimes que podem ser cometidos hoje pela tecnologia? Todos, né? Nosso Código Penal de 1940 é um código da era do rádio. E nós temos muitos crimes hoje que são praticados com o requinte dos bits, crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, crimes contra a liberdade individual, crimes de incitação. Todos esses crimes praticados por meio da informática, se há uma suspeita de alguém, se há uma suspeita de um ilícito, a busca e apreensão é determinada para a autoridade policial. Então é a polícia que chega até a residência do suspeito para apreender. E o que a polícia deve fazer? Ela deve preservar o estado do computador, o estado das máquinas, se tiver ligado, não desligar, se tiver desligado, não ligar, porque o criminoso pode disparar rotinas que um simples ligar vai apagar todos os registros, todos os arquivos, para que um perito habilitado faça a análise, o desligamento e a apreensão. Então é muito importante que hoje as polícias necessitam dos peritos, porque só um perito sabe qual a melhor forma de apreender uma evidência digital. Ok, podemos dizer que essas pessoas são tão peritos quanto os peritos, só que sem a ética? Perfeito. Hoje nós temos muitos casos, infelizmente, em que criminosos são soltos porque houve um vício na busca e apreensão. Então, é um policial que entendeu que ele poderia vistoriar a máquina, que ele tinha conhecimento e saiu disparando comandos, ou um outro policial que desligou bruscamente o equipamento da tomada, não se preocupando com as rotinas de reinicialização, ou outros erros que viciam a busca e apreensão. Então, se uma busca e apreensão ela é viciada, ou seja, ocorreu algum erro nela, o advogado de defesa pode alegar que todas as evidências encontradas não podem ser consideradas, porque não se respeitou a lei. Então é indispensável. A perícia digital hoje ela é função indispensável. Ela está presente tanto na polícia, para auxiliar os policiais a identificar e aprender a analisar as evidências, e também nas empresas. Hoje, um diretor de uma empresa que tem um time de resposta a incidentes conta com profissionais de forense digital para identificar o que ocorreu quando a empresa é vítima de um crime ou de um ilícito digital, para que ela não seja responsabilizada. Então é importante consolidar a todos que nos assistem que a perícia digital é um ramo promissor tanto na área pública, mas principalmente na área privada. Inclusive, existem alguns alunos, o nosso quadro de alunos policiais é muito grande, e eu particularmente tenho um aluno que trabalha com crimes cometidos pela internet. Há pouco ele, enfim, conseguiu desvendar um crime, era pedofilia, esse rapaz foi preso. Esses policiais também são treinados para isso? Veja, hoje no Brasil
nós temos uma carência imensa de policiais especializados em forense digital. No exterior, o policial militar recebe treinamento e capacitação para identificar e para analisar crimes digitais. No Brasil, nós temos 180, em média, segundo dados do último ICE Cyber, Denise, que é um congresso anual que ocorre sobre perícias em crimes cibernéticos. Nós temos 180 policiais federais na área de informática para o Brasil todo, né? Temos pouquíssimas delegacias especializadas, ou seja, nós temos São Paulo, nós temos uma delegacia especializada, Rio de Janeiro, Minas, salvo engano, Goiânia também, mas a maioria das delegacias hoje não são especializadas. O que tem se buscado muito é o investimento em treinamento e capacitação desses profissionais, porque eles têm que investigar, eles são da área de investigação. E eles não podem se eximir de investigar um crime cometido por intermédio da rede mundial de computadores. Então, embora tenham crescido as licitações para treinamento, capacitação, os concursos públicos, ainda nós temos pouco efetivo do Estado apto a investigar crimes digitais no Brasil. Por isso, um mercado crescente. Tá vendo? É uma nova área para vocês, não deixem de se informarem mais, né? O professor, depois, ao final da aula, ele vai deixar o e-mail, vai deixar o contato também, para que vocês possam dar continuidade a esses estudos. Haja visto que é uma área nova, né, professor? É uma área embrionária, sem dúvida é uma área embrionária. Os crimes digitais, eles crescem na mesma proporção que cresce o comércio eletrônico. Nós temos dados alarmantes de crimes digitais. O Brasil já tem 20 mil processos envolvendo crimes digitais em andamento, ou seja, o crime digital está presente, ele é transparente, ele tem uma faceta do anonimato, não é? Aquele que pratica um crime digital, ele age amparado pela falsa sensação de anonimato. Ele não utiliza mais o revólver ou a faca, ele utiliza o mouse e ele entende que ele nunca será pego, que ele nunca será identificado. E isso é uma característica que vem sendo mitigada, né? Esse paradigma vem sendo rompido à medida em que cresce a ciência forense digital. As universidades, como essa brilhante iniciativa da Unisa de buscar conhecer essa informação e trazer para os seus acadêmicos, isso vem deixando claro que é mito. Hoje nós podemos identificar e rastrear a grande maioria dos crimes cometidos por intermédio da internet. Bem, que podemos, então isso para a gente é uma novidade, porque é algo novo. Agora eu tenho uma pergunta, um dado alarmante, particularmente, diz o seguinte: o crime eletrônico rende mais dinheiro que o tráfico de entorpecentes. Isso é fato ou não é mito? Isso é uma realidade, esse é um número da Polícia Federal. É uma estimativa feita em 2004 ou 2005, que demonstra exatamente a característica do crime digital, né? Embora transparente, embora aparentemente não deixe rastros, é um crime digital que age no suposto anonimato e que gera grandes perdas financeiras. Como eu disse a você, em 1999, nós tínhamos 31 mil incidentes de segurança, aproximadamente, reportados ao Comitê Gestor Internet do Brasil, que gerencia os incidentes. Em 2009, 300 mil. Crescemos só 100%, né, em 10 anos. Isso é extremamente significativo. Nós temos outros dados estatísticos que demonstram, por exemplo, na mesma proporção em que o Brasil é o primeiro em número de horas conectadas na internet, né, ficamos 70 horas por mês, nós também temos dados alarmantes em relação à segurança, ou seja, 8 em cada 10 hackers do mundo estão no Brasil. Ou seja, você tem muitos profissionais envolvendo em segurança da informação, crime eletrônicos no Brasil. Tudo isso, né, a facilitação do acesso à inclusão digital, a ignorância das pessoas, as pessoas que não têm educação digital, as pessoas que não sabem como lidar com a sua superexposição, aliada a essa característica do Brasil de ser um dos principais países em número de hackers, faz com que o crime eletrônico seja alarmante, nós tenhamos aí perdas significativas. Essas perdas são somente as reportadas. Imagine que existem muitas perdas que não são reportadas, porque o pior dano que nós temos é o dano reputacional, né? E nenhum banco vai abrir o número de incidentes de segurança que ele teve. Então, mesmo assim, demonstra-se um número alarmante e que nos passa a necessidade de conter isso, de repreender. Pelo lado da segurança da informação, estamos desenvolvendo, mas nem sempre a segurança da informação ela é suficiente. E, às vezes, quando a segurança não acontece, é aí que entra um profissional que vem após para identificar o que aconteceu. É aí que nós temos a imprescindibilidade do profissional de perícia digital. Ainda bem, professor, porque alguns casos de vulnerabilidade, principalmente com cartão de crédito, ao fazermos compras via internet, eu acredito na vulnerabilidade sim, até porque já houve clonagem, no meu caso, de R$25 mil na conta bancária, de uma compra feita a uma farmácia.